Olá, senhores! Estamos de volta aí falando da parte 2 das funções do administrador. Então estamos falando do papel do administrador dentro das organizações como um todo, discutindo aí quem é o administrador dentro dessa instituição, dentro das organizações, das empresas, e agora especificamente falando das funções propriamente ditas do administrador, beleza? Continuando aí. Então, quais são as 4 funções básicas aí? Mais um macetinho para você gravar aí, né, pessoal? O nosso famoso pode ser, né? O famoso pode ser aí da administração. Então, quais são essas funções básicas? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou seja, o nosso pode ser que você deve gravar aí, beleza? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Professor, especificamente, como que é esse planejar, organizar e dirigir e controlar? Vamos falar especificamente de cada um. Pessoal, o P de planejar, nós temos aqui objetivos e metas que são planejados dentro da organização. Geralmente, pessoal, no nível de planejamento, nós temos aí 3 tipos de planejamento, porém nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Pessoal, falando especificamente desses 3 níveis de planejamento. O planejamento estratégico, ele geralmente você está lá na principal, como que eu digo, no topo da organização, né, na pirâmide, você está falando de planejamento estratégico lá em cima, beleza? Planejamento tático, a gente fala aí do nível intermediário, né, das áreas, e o planejamento operacional mais no nível de execução das estratégias. Pessoal, sempre os objetivos e meios, né, aonde você quer chegar, né, o seu objetivo, a sua meta final, e os meios, né, e os meios da organização aí. Você tem então 2 aí no nosso caso. Não estou conseguindo fazer aqui, mas está beleza, né? Não estou conseguindo colocar a cor, enfim. Pessoal, e aí a gente tem o organizar, que é o nosso segundo aqui, ó, né? A organização. Você tem a segunda função, organizar pessoas e recursos, organizar os relacionamentos, organizar a estrutura da empresa como um todo. Então é bom você fazer essas anotações. Depois você tem o dirigir. O dirigir, pessoal, nós vamos falar um pouco aqui do nosso da parte da liderança das organizações. Como que você faz essa direção, ou seja, como você dirige, norteia a organização. Então, nessa parte de dirigir aqui, a gente vai falar muito dentro de relações, da Escola das Relações Humanas, como que você lidera as pessoas, como você trabalha em equipe, disponibiliza recursos, ou seja, como você dirige a sua organização como um todo. E por fim, o controle. Pessoal, o controle é o final que você vai executar, né? Ver os seus resultados e fazer uma ação corretiva. Professor, como assim? Por fim ali, você tem que controlar, ou seja, executar, ver os resultados, fazer a ação corretiva. Professor, o que seria a ação corretiva? A ação corretiva, pessoal, seria isso daqui, ó. Vamos ver se eu consigo voltar. A ação corretiva seria isso, seria isso daqui, ó. Voltando, né? Voltando, eu não consigo fazer mesmo não. Mas voltando, ou seja, eu estou fazendo uma ação corretiva, eu vou corrigir. Será que tudo que foi planejado eu consegui organizar, dirigir e controlei da maneira adequada? Ou seja, professor, o que o senhor está falando? Essa ação corretiva vai permitir eu corrigir todos os erros que foram cometidos aqui dentro desse processo como um todo. Então, no controlar, eu tenho uma retroalimentação. Anota essas palavras, tá? Retroalimentação do sistema. Eu vou controlar, vou fazer tudo de volta o que foi errado, né? Vou fazer uma ação corretiva aqui
todos os erros, eu vou sanando esses erros. Ou seja, é o que nós chamamos aí, também temos de feedback. O feedback ele é muito utilizado, por quê? Professor, me dá um feedback de como eu fui na prova. Professor, me dá um feedback de como eu estou indo na sala de aula. Vai numa empresa, apresenta o seu currículo, me dá um feedback de como foi minha apresentação de currículo, ou seja, um retorno que você tem. Na empresa, esse feedback também é chamado de retroalimentação do sistema. Você vai fazer uma ação corrigindo todos os problemas que foram talvez colocados aí, ou que foram problemas e erros que foram encontrados dentro do processo organizacional. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, e eu vou voltar no slide para te mostrar isso daí, que nós temos as 4 funções, né? O planejar é a função primordial da empresa. Beleza, professor, função primordial da empresa, já entendi. É o planejar. Então é a principal, ela é soberana ante as demais. Não, pessoal. O P de planejar é a função primordial, mas não é soberana às demais, não. Então tome muito cuidado com essas questões aí. E agora nós vamos, para tentar entender um pouco dessa evolução histórica da administração, nós colocamos aqui alguns paradigmas tradicionais e alguns paradigmas do século XXI. Ou seja, para você ter um comparativo de como era a organização antigamente e como ela tem se transformado ao longo do tempo aí. Então nós temos a Revolução Industrial, que foi a substituição e potencialização do trabalho humano, né, por uma máquina, ou seja, eu tenho a substituição do trabalho, da força de trabalho humano para a força das máquinas, né? A Revolução Industrial, com a chegada das máquinas, aquela substituição da mão de obra humana pela máquina, contrastando com a revolução digital que nós temos hoje em dia, né, pessoal? A revolução digital aí, ela troca essas capacidades, essas potências humanas, não pela simples força da máquina, né, pelo simples operacional, mas pela capacidade informativa aí dos computadores. A gente pode falar até um pouco aqui de inteligência artificial. Então você tem a revolução digital aí, a força de trabalho sendo substituída pelo intelecto da inteligência artificial. Classe operária, você tinha vários conflitos de classe aí, né, antigamente, onde você tinha várias brigas, né, de classe propriamente ditas por os sindicatos hoje em dia, né? Hoje os sindicatos estão mais no poder aí, e que a gente pode observar, né, uma grande questão aí que nós colocamos dos sindicatos. Ou seja, você tinha antigamente uma briga de classes ferrenha, hoje em dia você tem essa briga de classe, mas é uma briga de classe mais o quê? Mais profissionalizada. Por quê, professor? Porque você tem uma briga de classes aonde você tem profissionais que já são já fazem essa liderança, né? Já organizam todo esse conflito aí para brigar mediante às vezes algum salário, né? Alguma questão pessoal, né? Até mesmo por qualidade de vida dos indivíduos. Antigamente você tinha funcionário como empregados, hoje em dia você tem os colaboradores. Professor, quem são os colaboradores, stakeholders aí que você geralmente fala? Pessoal, façam essas anotações. O stakeholder, né, o colaborador, ele geralmente é qualquer indivíduo que faça parte direta ou indiretamente do seu negócio. Novamente, qualquer indivíduo que faça parte direta ou indiretamente do seu negócio. Então eu estou falando aí dos stakeholders, os colaboradores. Professor, quem pode ser os meus colaboradores? Quem pode ser os colaboradores, será? Vamos ver. Colaboradores, eles podem ser várias pessoas, pessoal. Os colaboradores, eles podem ser indivíduos, né, os clientes do seu negócio. Mas quem que pode ser? Pode ser funcionários, pode ser os seus fornecedores, pode ser o seu concorrente também.
afinal você cresce a partir dos seus concorrentes, pode ser o próprio ambiente organizacional, pode ser o governo. Professor, o governo sim, né? Depende da sua parceria, né? O seu nível de relacionamento com o governo. Você tem aí algumas, não benesses, mas algumas facilidades, digamos, de relacionamento político para tentar alavancar a sua organização. Né? O trabalhador, antigamente, ele era um trabalhador mais especializado, né? Aquele trabalhador mais qualificado para fazer alguma coisa. E hoje você tem um trabalhador um pouco diferente, que é o trabalhador polivalente. Professor, o que é um trabalhador polivalente? Que tem várias valências, ou seja, aquele multitarefas, o trabalhador que consegue desempenhar várias tarefas, ou seja, professor, eu faz tudo, é um pouco diferente do faz tudo. Por quê? O funcionário polivalente, ele geralmente é um funcionário que está trabalhando aí de uma maneira que ele tem o conhecimento técnico, ele pode atuar em várias áreas. Por isso que às vezes, pessoal, é recomendável nós nos especializarmos em algumas áreas. Para quê? Para você conseguir trabalhar na empresa como um todo. Se o setor, digamos aí, o setor de aulas presenciais, quem trabalha especificamente nisso, né, na montagem ali da aula presencial, esse profissional, nessa pandemia, ele caiu em desuso. Por quê? Porque substituiu para o profissional de montagem das aulas online. Estou falando aquele funcionário, às vezes, que trabalha ali especificamente, né, preparando a sala, montando a sala para o professor ter aula presencial. Então, se você não é um funcionário, logicamente esse exemplo ele é um pouco, professor um pouco viajante talvez, mas não tanto se você observar dentro da empresa. A área financeira, né, digamos, foi toda digitalizada, você não precisa fazer mais nenhuma conta, ou você tem um software lá que resolve tudo. E aí, se você não souber trabalhar em outra área, fica complicado, você vai ficar preso à área financeira, beleza? Pessoal, as organizações de grandes estruturas, elas mudaram para organizações mais enxutas hoje em dia. Ou seja, você tem empresas, organizações em que você consegue trabalhar de uma maneira mais enxuta, de uma maneira que você consiga dar um pouco mais de atenção ao funcionário, ou seja, empresas menores que trabalham de maneira talvez um pouco mais centralizadas, porém que você consiga desenvolver, né, a sua estrutura. Às vezes a sua organização, grandes estruturas, elas passaram um pouco no desuso, porque as empresas foram se descentralizando e aí as atuações locais, cada empresa toma conta de si, ou seja, eu estou falando aqui de filiais. As filiais são menores e elas conseguem ter autonomia para trabalhar melhor do que ficar só dependendo das matrizes, né? Que no caso os paradigmas tradicionais falam dessas grandes estruturas que hoje em dia, né, não são tão viáveis para as organizações do século XXI. Beleza, pessoal? Continuando aí, outro paradigma tradicional, as organizações baseadas em eficiência. Hoje em dia você tem umas organizações baseadas em competitividade, ou seja, as organizações elas viram que de nada adianta, né, e aí vale a pena a gente chamar atenção para isso, de nada adianta você ter uma organização eficiente, que você faz tudo certo, da maneira correta, do meio correto, se você não olha o seu oponente, a sua empresa concorrente. Então, por isso que o paradigma mudou para competitividade. Não está sendo, esse tipo de produto não está sendo mais competitivo. Esse tipo de serviço se tornou em desuso, né, para os consumidores. Então eu vou mudar o meu tipo de serviço. Vocês veem que os serviços hoje, praticamente de todos os lugares, você tem o quê? Um aplicativo para você mexer com aquele serviço. Então, muitas coisas caem no desuso, né? Você ir em caixa eletrônico para fazer uma transferência, né? Fazer o saque você ainda precisa porque ainda tem o dinheiro, mas hoje com a moeda virtual, a ideia de caixa eletrônico para sacar dinheiro,
fazer alguma transferência, tirar um extrato, ela praticamente se extinguiu. Por quê? Porque você tem o app, você tem um aplicativo ali para fazer todas as transações que você precisa dentro da organização. Então, pessoal, tomar muito cuidado com essa questão. Hoje em dia o paradigma da competitividade ele é maior, porque a sua empresa ela se desenvolve baseado na empresa do outro. Beleza? Continuando aí, por fim, né, a gente tem mais esse slide. O interesse do acionista ele mudou também para ética e responsabilidade social. Aqui é o seguinte, pessoal. Lógico, a empresa tem que dar lucro? Tem que dar lucro. A empresa ela tem que ser como que eu posso dizer? Ser autodesenvolvida, ter o autodesenvolvimento? Sim, por quê? Porque ela precisa de ser rentável para os próximos anos, né? Porém, ela precisa de ter uma ética, uma responsabilidade social e uma governança corporativa, né, para apresentar à sociedade. Senão essa empresa ela está fora do mercado do século XXI. Uma empresa que não é ambientalmente responsável, uma empresa que não tem a responsabilidade social, uma empresa que não está preocupada com seu funcionário, com seus clientes, na lida, no tratar bem com os seus funcionários, ele está fora do mercado. Então as empresas do século XXI, o mercado, digamos assim, do século XXI, ele exige que as empresas se atentem para alguns valores aí que tradicionalmente, antigamente, não se atentavam. Beleza, pessoal? Nós vamos ficar apenas com esse vídeo aí dessa nossa parte 2 das funções do administrador que a gente conseguiu condensar em um único vídeo. Então até o nosso próximo conteúdo, senhores!